Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 891, Copiando seu sensei. Liberação de gelo, Jutsu do Inverno Silencioso. Assim que Shoma completou seus selos de mão, a temperatura no campo de treinamento caiu drasticamente. A temperatura, que era de cerca de 25 graus Celsius no início da batalha, caiu para baixo de zero. Estava tão frio que o suor no corpo de Oka começou a cristalizar. Fujin também não foi poupado. Mesmo tendo notado a estranheza e voado para cima, suas pipocas e o balde que as continha estavam mais ou menos congelados. Ignorando a batalha lá embaixo, Fujin se concentrou em seu lanche. O balde caiu no chão enquanto as pipocas flutuavam ao vento. O vento que sustentava as pipocas subitamente ficou quente, quase se transformando em uma fornalha aberta. Assim que as pipocas esquentaram novamente, ele colocou uma na boca e pensou: perfeito. Fiquei com medo de ter que assistir ao clímax sem minha pipoca. Isso teria sido deprimente. Depois de guardar a pipoca, Fujin voltou sua atenção para o entretenimento lá embaixo. Imediatamente notou algo estranho. Embora Oka estivesse sofrendo com a temperatura, os outros alunos de Fujin pareciam bem. Os olhos de Fujin brilharam ao observar, como eu esperava. Eles têm selos nas roupas para protegê-los do frio extremo. No entanto, só isso não seria suficiente. Shoma está mantendo um excelente controle sobre seu jutsu. A temperatura ao redor de Yuji e Takeshi não está tão baixa quanto em outros lugares. Quanto a Ikari e Sayaka, o frio os ajuda em vez de retardá-los. Oka não teve tempo de se adaptar à temperatura congelante. Sayaka, Yuji e Takeshi imediatamente se moveram em direção a Oka por 3 lados diferentes. Oka assumiu sua postura suave de punho e liberou chakra de todos os pontos de chakra do corpo, obtendo um alívio temporário do frio. Ele analisou: uma manobra impressionante, mas não é o suficiente para me derrotar. Eles também deveriam saber disso. Será que planejam usar a mesma tática de antes para me forçar a cometer um erro? Ou será que tem outra estratégia na manga? Em vez de atacar Oka, os 3 garotos se afastaram. Apesar de serem os mais fortes, não eram o ataque principal. Os olhos de Oka se fixaram em Ikari, que estava ao lado de Shoma. No momento seguinte, um dragão de gelo surgiu do nada na frente de Oka. Oka imediatamente o atacou com a palma de vácuo. O dragão de gelo se estilhaçou, mas Oka de repente sentiu um grave perigo. Embora os cacos de gelo voassem para longe, o braço direito estendido de Oka começou a congelar. Ele imediatamente liberou chakra de todos os pontos de chakra em seu braço e se afastou bruxuleantemente. Infelizmente, ele foi imediatamente atacado por um ataque triplo de Sayaka, Yuji e Takeshi. Os jutsus de gelo de Sayaka eram especialmente ferozes, enquanto Takeshi e Yuji não perderam a precisão. Enquanto atacavam, Sayaka pensou: o talento do Shoma em controlar a temperatura é inacreditável. Ele pode até congelar a cachoeira inteira. Mesmo sendo a mais forte do grupo e tendo um bom domínio da liberação de gelo, não posso me comparar a ele nesse aspecto. Isso cria o ambiente perfeito para nós. Especialmente para Ikari, que é extremamente talentosa em criar formas de gelo. Ela não é muito fã de lutas, mas adora criar esculturas de gelo. E o ambiente criado por Shoma permite que Ikari crie como quiser. Seguimos o exemplo do sensei. Shoma cria um campo de gelo assim como o domínio do vento do sensei. Ikari pode criar ataques de gelo espontaneamente, assim como o sensei cria seus jutsus de vento. E eu vou para a matança. Claro, não podemos nos comparar ao sensei. Seu domínio do vento é uma zona de destruição absoluta. No entanto, este é apenas o começo. Nem mesmo o macaco sensei conseguiu suportar essa combinação de ataques. O Oka sensei é muito mais forte, mas até ele estará em terreno instável, tanto literal quanto figurativamente. Observando do céu, um sorriso surgiu no rosto de Fujin. Ele pode não ter dedicado muito tempo ao treinamento deles, mas eram seus alunos. Ele pensou: eles estão criando um domínio de gelo se inspirando no meu domínio do vento. Maravilhoso. Oka, é melhor você levar isso a sério logo. Caso contrário, o resultado seria bastante humilhante. Conhecendo Oka há tanto tempo, Fujin entendia seus pensamentos. Embora Oka nunca demonstrasse ciúmes, lamentava não conseguir acompanhar Fujin. A diferença de força entre os dois era a razão pela qual Oka treinava tanto. Se Fujin era quem mais treinava em sua geração, Oka vinha logo em seguida. Os demais não chegavam nem perto. Portanto, se Oka fosse realmente derrotado pelos alunos de Fujin, seu orgulho sofreria um grande golpe. Conforme planejado pelas crianças, Oka se viu em uma situação difícil. Sayaka liderou suas forças mais uma vez, partindo para uma ofensiva total contra Oka. Ela foi auxiliada por Yuji e Takeshi, que não apenas interceptaram os contra-ataques de Oka, como também exploraram todas as oportunidades criadas por Sayaka. Apesar de seus jutsus de gelo serem potencializados, apenas os 3 não causariam dor de cabeça a Oka. A maior ameaça vinha de Ikari. Em apenas alguns minutos, um dos membros de Oka congelou 6 vezes. Ele até levou alguns golpes dela. Enquanto lidava com seus inúmeros ataques combinados, Oka analisou: se isso continuar, vou perder muito antes que o chakra deles acabe. E pensar que esses garotos me forçariam a esse ponto. Isso vai doer. Seus olhos observavam atentamente os movimentos dos alunos de Fujin, buscando uma brecha enquanto se esquivava e contra-atacava seu ataque implacável. Mais uma vez, como inúmeras vezes antes, Sayaka se aproximou de Oka a 5 metros de distância para aumentar a pressão. Oka imediatamente se moveu em sua direção. Takeshi e Yuji agiram imediatamente, lançando lâminas de vento e jutsus de falsa escuridão para bloquear seu caminho. Ao mesmo tempo, um tentáculo de gelo com uma ponta pontiaguda em forma de lança apareceu à sua esquerda. Em vez de continuar o ataque, Oka vacilou de repente. Seu alvo era ninguém menos que Yuji, que estava mais distante em comparação com Sayaka e Takeshi.
Sua manobra pegou todos os alunos de Fujin de surpresa. O motivo da surpresa não foi por terem sido pegos de surpresa. Era simplesmente porque mirar em Yuji era muito mais difícil do que mirar em Sayaka ou Takeshi. Oka havia escolhido o alvo mais difícil. A distância entre os dois permitiu que Sayaka e Takeshi atacassem Oka. Dezenas de balas de ar e centenas de agulhas de gelo voaram contra ele, bem como no espaço entre ele e Yuji. No entanto, Oka não parou. Em vez disso, usou rotação. As balas de ar e as agulhas de gelo ricochetearam, mas Yuji estava confuso. Ele teceu selos de mão enquanto recuava e analisava. O que ele está planejando? A rotação pode protegê-lo, mas diminui sua velocidade. Ele não pode me perseguir a menos que interrompa o jutsu. Mas se ele parar, será atingido pelas balas de ar e pelas agulhas de gelo. Sem mencionar que eu não estou exatamente indefeso. Em outro movimento surpreendente, Oka interrompeu sua rotação no meio do caminho e continuou avançando em direção a Yuji. Ao fazer isso, todo o corpo de Oka ficou preto. A saraivada de ataques de Sayaka e Takeshi ainda não havia terminado. Oka se esquivou o máximo que pôde, mas foi atingido várias vezes. Graças ao jutsu pele de ferro, seus ataques não causaram muitos danos a Oka. Yuji pensou, deixe-me ver o que você planeja fazer agora. Yuji disparou inúmeros arcos de relâmpago com a ponta dos dedos. Inicialmente eles se espalharam por uma grande área, antes de convergir para Oka, para garantir que este não pudesse desviar do jutsu e continuar atacando-o. Yuji deu um sorriso irônico. O jutsu pele de ferro é vulnerável a jutsus de relâmpago. Assim que eu quebrar sua armadura, você também ficará vulnerável aos ataques de Sayaka e Takeshi. Você não tem outra opção a não ser recuar agora, sensei. A situação continuará a mesma. Todos os outros, exceto Fujin, pensaram o mesmo. Para surpresa deles, Oka liberou mais chakra de seus pontos de chakra, mas não se preocupou em usar a rotação. Em vez de recuar, ele avançou direto para os incontáveis arcos de relâmpago. Dezenas de arcos de relâmpago atingiram o corpo de Oka. Mesmo com seu chakra reduzindo a força dos arcos de relâmpago, o jutsu da pele de ferro se desfez e ele foi eletrocutado várias vezes a cada segundo. Mesmo assim, Oka cerrou os dentes e continuou avançando. Sem o jutsu pele de ferro, Oka também se tornou vulnerável aos ataques de Sayaka e Takeshi. Manobrando seu corpo ao limite, Oka esquivou-se da maioria dos ataques. Infelizmente, mesmo com sua habilidade e velocidade, esquivar-se de tudo era impossível. Várias balas e agulhas passaram de raspão por seu corpo, abrindo vários pequenos cortes e amplificando ainda mais a tortura do relâmpago. No entanto, ele havia alcançado seu objetivo. Estava a apenas 1 metro de Yuji. Chakra se acumulou em sua palma direita enquanto mirava no abdômen de Yuji. No entanto, antes que pudesse alcançá-lo, um espelho de gelo começou a se formar entre eles. Capítulo 892. Veteranos contra novatos. Oka estava prestes a atacar Yuji quando um espelho de gelo começou a se formar entre eles. Nem preciso dizer que foi obra de Ikari. Ao mesmo tempo, Yuji recuou para se afastar de Oka. Oka bufou e continuou seu ataque. Sua palma atingiu o espelho de gelo parcialmente formado, desfazendo-o em pedaços. Ao mesmo tempo, um projétil de vácuo foi disparado de sua palma. Devido à curta distância entre eles, Yuji não conseguiu se esquivar e foi atingido em um ponto crucial de chakra em seu abdômen. Sua cintilação corporal foi interrompida e ele caiu para trás. Para a surpresa dos alunos de Fujin, Yuji não acordou. Sayaka se perguntou chocada, que diabos? Como um único ataque nocauteou Yuji? De repente, seus olhos se arregalaram ao sentir uma presença atrás de si. Antes que pudesse reagir, sentiu uma dor na nuca e desabou, assim como Yuji. Atrás de Oka pensou, lidar com a vanguarda foi corajoso, mas se você perder o apoio ou o foco por um segundo que seja, perderá a vida. Que isso sirva de lição para você. Takeshi, Ikari e Shoma imediatamente se recompuseram e atacaram Oka logo após ele nocautear Sayaka. Infelizmente, nenhum deles foi rápido o suficiente e Oka se afastou sem sofrer mais dano. Observando de cima, Fujin analisou, eles erraram. Não imaginaram que alguém pudesse enfrentar todos os seus jutsus e ainda continuar lutando com a mesma ferocidade. Esse foi o primeiro erro deles. O segundo erro foi se distrair quando Yuji caiu. Embora Oka tenha destruído o espelho de gelo, Ikari ainda poderia tê-lo usado para atacar Oka novamente. Oka não estava em posição de se esquivar. Não teria sido suficiente para nocauteá-lo, mas seus ferimentos teriam se acumulado. Essa era a melhor aposta contra Oka. Sayaka também desviou o olhar de Oka por um instante. Um momento que se provou custoso demais. Apenas Takeshi ficou de olho em Oka, mas não havia muito que ele pudesse fazer. Esta batalha acabou. No momento seguinte, Oka mirou em Ikari e Shoma, os dois membros mais fracos da equipe. Os dois contra-atacaram imediatamente com Ikari formando dragões de gelo e Shoma usando correntes de gelo. Ao mesmo tempo, Takeshi também se moveu, perseguindo Oka. Por melhores que fossem os ataques de Ikari e Shoma, faltava-lhes a letalidade que os ataques de Sayaka possuíam. Tampouco possuíam suas habilidades de combate corpo a corpo. Oka destruía facilmente os ataques deles com sua palma de vácuo, enquanto desviava confortavelmente dos jutsus de vento de Takeshi por trás. Ele estava prestes a desferir golpes finais em ambos, quando de repente sentiu um calor intenso atrás de si. Oka imediatamente se moveu para a esquerda, enquanto Ikari e Shoma se moviam na direção oposta, teciam selos de mão. Liberação de vento, jutsu de grande avanço. Uma bola de fogo escaldante caiu onde Oka estava inicialmente e explodiu, liberando um calor intenso nas proximidades.
Momentos depois, foi atingida pelo Jutsu Grande Ruptura, e o calor intenso atingiu Oka. Oka imediatamente usou o Jutsu Pele de Ferro para se proteger. No entanto, a sensação não era boa. Momentos antes, Oka estava enfrentando temperaturas abaixo de zero. De repente, ele foi bombardeado com um calor intenso suficiente para evaporar água em segundos. A variação extrema de temperatura era extremamente desconfortável para Oka. Takeshi apareceu na frente de Ikari e Shoma com a testa franzida. Ele calculou, merda. Ele derrotou Sayaka e Yuji tão de repente. A maioria dos nossos planos é inútil agora. Essa variação de temperatura deveria ser um dos nossos últimos movimentos. Agora, é a nossa única opção. Vencê-lo com apenas nós três. Takeshi sabia que eles não tinham a mínima chance. Seus olhos se voltaram involuntariamente para Sayaka e Yuji, na esperança de que um deles acordasse. Infelizmente, tudo que viu foram os ventos os carregando no céu. Ikari perguntou suavemente, o que fazemos agora? Takeshi respondeu, usaremos a formação 17. Eu liderarei. O Oka-sensei está machucado. Essa é a nossa melhor aposta agora. Shoma e Ikari olharam para Oka. Como Takeshi disse, Oka estava ferido. Inúmeros pequenos cortes em seu corpo sangravam sem parar. Havia ainda mais queimaduras em seu corpo devido aos raios de Yuji. A última onda de calor havia agravado ainda mais seus ferimentos. Assim como Takeshi, eles sabiam que não conseguiriam derrotar Oka apenas com os três. Sua única esperança era se Oka vacilasse devido aos ferimentos. Seguindo a liderança de Takeshi, eles reiniciaram um ataque a Oka. Suas táticas eram bastante semelhantes às de Sayaka, Takeshi e Yuji. A única diferença eram suas tentativas de enfraquecer Oka com variações extremas de temperatura. No entanto, Oka, que estava correndo muitos riscos, mudou seu estilo de luta. Em vez de partir para a ofensiva, ele se tornou completamente passivo, esquivando-se da maioria dos ataques e atacando com o mínimo de chakra. Devido à longa batalha, as reservas de chakra de Takeshi, Ikari e Shoma estavam se esgotando. Sem Yuji e Sayaka, eles não conseguiam pressionar Oka o suficiente. Então, Oka não tinha mais motivos para correr riscos. Observando a batalha, Fujin balançou a cabeça. Pensou, idiota. Ele pode esmagá-los de frente sem correr riscos. A única razão pela qual ele não consegue é derrotá-los com táticas em vez de força esmagadora. Parece que as estratégias deles tocaram em algo sensível. Quanto aos ferimentos de Oka, Fujin nem sequer prestou atenção a eles. Embora entendesse os pensamentos de Takeshi, a experiência deste era muito baixa. O ninja que raramente lutava não entenderia os limites de um ninja experiente em batalhas. Embora Oka tenha sido atingido por inúmeros raios, ele suavizou o golpe liberando o chakra de seus pontos de chakra pouco antes de ser atingido. Portanto, embora suas roupas e corpo parecessem queimados, os ferimentos de Oka não eram tão graves quanto os alunos de Fujin pensavam. Os cortes em seu corpo também eram superficiais. Embora não conseguisse desviar completamente dos ataques, Oka moveu o corpo nos últimos instantes para garantir que nenhum dos cortes fosse profundo. Fujin pensou, mesmo que os cortes fossem 10 vezes mais profundos, ainda assim não desacelerariam Oka. Enfim, Fujin observou seus 5 alunos. Nem é preciso dizer que cada um deles havia crescido esplendidamente. Seus talentos nunca foram questionados. Danzou vasculhou a terra da água em busca das crianças mais talentosas para sequestrar e reconstruir sua raiz. E esses 5 eram os mais talentosos daquele grupo de elite. Além disso, eles também tinham um passado trágico, o que lhes dava a motivação perfeita para se fortalecerem. O primeiro discurso de Fujin, de garantir que seus filhos não passassem pela mesma tragédia que eles, também impactou suas mentes jovens. Portanto, mesmo não tendo sido transmigrados como Fujin, nem um maníaco por treinamento como Gai, eles treinavam muito mais do que outros ninjas de sua idade. De certa forma, sua jornada de treinamento até então era bastante semelhante à de Fujin. Havia algumas diferenças, é claro. Por exemplo, eles não diversificaram muito suas habilidades para áreas como Fuinjutsu, Sensor ou Jutsus médicos, o que lhes permitiu se concentrar inteiramente em aumentar sua força de combate. Como resultado, eles também não empregaram clones das sombras para treinamento. Suas reservas de chakra não conseguiam sustentar clones por muito tempo durante uma sessão de treinamento que exauria todo o chakra. Claro, a maior diferença era a orientação direta que recebiam de Fujin e de vários outros ninjas de elite, como Gai, Oka e os instrutores da Anbu. Isso, somado à dedicação e ao talento, era o principal motivo de seu crescimento explosivo. No entanto, agora enfrentavam uma certa limitação. Fujin analisou, a força deles é muito maior do que a de qualquer ninja que ainda não começou a participar de missões. Até eu era muito mais fraco quando acabei de me formar na academia. Mas eles vão bater em uma parede em breve. Mesmo que o treinamento de Gai seja mortal e o treino com Oka seja uma ótima experiência de aprendizado, eles não sentem perigo. Eles sabem que Oka não os mataria, e é por isso que correm tantos riscos em batalha. Se fizessem o mesmo em missões reais, morreriam mais cedo ou mais tarde. É hora de encerrar o treinamento e dar a eles experiência real de missão. Enquanto Fujin tomava uma decisão, Takeshi e os outros desmaiaram. Estavam exaustos demais para continuar lutando. Mesmo sem receber um único golpe de Oka, não conseguiam mais lutar contra ele. Oka riu baixinho. Se fosse uma batalha de verdade, você nem sequer receberia o tipo de morte que deseja. Você ficaria completamente vulnerável aos desejos do seu inimigo. Respirando fundo, Takeshi respondeu. Ainda podemos nos explodir com etiquetas explosivas? Oka balançou a cabeça. Se eu quisesse, vocês três ficariam inconscientes, assim como Sayaka e Yuji. Sua voz suavizou. Além disso, a vida é preciosa demais. Você não deveria ter tanta pressa em morrer. Capítulo 893. Plano de treinamento. Além disso, a vida é preciosa demais.
Você não deveria ter tanta pressa em morrer. Takeshi, Shoma e Ikari contemplaram as palavras de Oka enquanto os olhos de Oka se moviam em direção a Fujin, que descia de volta ao chão junto com Sayaka e Yuji inconscientes. Takeshi e os outros seguiram o olhar de Oka. Fujin sorriu e disse, relaxe, vocês se saíram muito bem. Vocês deveriam se orgulhar de pressionar Oka até esse ponto. O único erro que cometeram foi pensar que poderiam derrotar Oka. Takeshi franziu a testa e perguntou, não foi essa a tarefa que você nos deu? Como podemos lutar acreditando que não podemos derrotar Oka? Fujin riu baixinho, e esse é o paradoxo. O que você faz quando enfrenta um oponente que não tem esperança de derrotar fora da vila? Você luta contra esse oponente até a morte? Você planeja sua fuga? Ou explora outras maneiras? Takeshi, Shoma e Ikari refletiram sobre as palavras de Fujin enquanto este continuava. Fora da vila, sempre há a chance de encontrar alguém muito mais forte do que você. Nós também tivemos nossa cota de encontros assim. Em uma dessas missões, perdi quase todos os meus companheiros de equipe. Foi por isso que lhe atribuí essa tarefa. Oka é um ninja extremamente forte. Outras vilas mal têm de 2 a 4 ninjas consideravelmente mais fortes que ele. Então, você tem 1 ano de experiência enfrentando alguém desse nível, uma experiência tão valiosa que nenhum outro ninja da sua idade possui. Essa era uma das minhas intenções ao lhe dar esta tarefa. Os alunos de Fujin ouviram atentamente, compreendendo o motivo de uma tarefa tão absurda. Fujin murmurou, de qualquer forma, é hora de discutir a próxima parte do seu treinamento. Fujin colocou as palmas das mãos sobre o corpo de Yuji e Sayaka e começou a curá-los. Em meio minuto, ambos recuperaram a consciência. Yuji levou a mão à barriga e murmurou, ai, isso dói. Ao mesmo tempo, Sayaka esfregou a nuca e perguntou, perdemos? Fujin riu, o que você acha? Sayaka e Yuji suspiraram, temos que continuar suportando a tortura do Gai-sensei. Eles olharam para Fujin enquanto ele dizia, vá com Takeshi e os outros para analisar e discutir esta batalha e descobrir onde você errou. Eu lhe direi o próximo passo do seu treinamento quando terminar. As palavras de Fujin confundiram seus alunos e despertaram sua curiosidade. Os 5 se afastaram para discutir a batalha. Fujin estendeu a palma da mão, começou a curar Oka e disse, essa foi difícil. Oka soltou um longo e exausto suspiro e murmurou, não me fale nada. Esses diabinhos são incríveis. A velocidade com que eles crescem é fenomenal. Fujin assentiu. O treinamento do Gai tende a ter esse efeito. Eles já eram bastante talentosos em ninjutsu. Agora, o taijutsu deles também é de primeira, assim como seus físicos e velocidades. Oka concordou, verdade. De acordo com nossas classificações, eles não terão problemas em se tornarem Junins especiais. Sayaka, Takeshi e Yuji também poderiam ser fortes candidatos à classificação de Junins. No entanto, há também uma falha fatal. Você percebeu, não é? Fujin assentiu enquanto recolhia a palma da mão e dizia, claro, eles passaram muito tempo treinando e têm muito pouca experiência real. É hora de deixá-los experimentar o mundo e os perigos que ele encerra. Oka assentiu, concordando com a decisão de Fujin. Um sorriso irônico surgiu no rosto de Fujin quando ele disse, claro, qual melhor maneira de vivenciar os perigos do mundo do que participar de missões de nível D? Oka sorriu, nenhuma que eu consiga pensar. Fujin disse, dito isso, tenho alguns planos para o futuro treinamento deles. Vou orientá-los por mais alguns dias. Depois, você poderá assumir o comando por 1 mês antes de entregá-los a Anbu. Oka disse, tudo bem, vou sair por enquanto. Ainda tenho trabalho em casa. Fujin assentiu enquanto Oka desaparecia do campo de treinamento. Fujin também desapareceu, antes de aparecer ao lado de onde seus alunos discutiam. Eles pararam ao vê-lo e voltaram sua atenção para ele. Fujin perguntou, então você analisou? Sayaka assentiu, sim, sensei. Nós? Fujin a interrompeu, tudo bem. Não duvido da sua capacidade analítica, principalmente depois daquele showzinho. Seu plano contra Oka foi impecável. Apesar do resultado, você merece um tapinha nas costas por tê-lo idealizado. Sorrisos surgiram em seus rostos e orgulho transpareceu em seus olhos ao ouvir Fujin elogiá-los. Embora Fujin nunca os tenha maltratado, elogios como esses eram raros. Fujin continuou. Você alcançou o que eu esperava que alcançasse no ano passado. O treinamento diário com Gai e os treinos regulares com Oka melhoraram consideravelmente sua força e habilidades. No entanto, sua ausência de experiência real em missões está começando a aparecer. Então, daqui para frente você começará a fazer missões. Esta fase do seu treinamento acabou. O alívio tomou conta dos alunos de Fujin ao ouvirem suas palavras. Ikari e Shoma se jogaram no chão com lágrimas nos cantos dos olhos enquanto murmuravam juntos. Nossa tortura acabou. Os demais aplaudiram alegremente. Estavam tão ansiosos por ouvir aquelas palavras que se sentiram melhor do que os elogios recebidos anteriormente. Fujin riu baixinho. Não relaxe muito. Um dos principais motivos pelos quais sou tão forte é porque continuei o plano de treinamento do Gai e ainda o sigo. Se você quiser continuar se fortalecendo, recomendo continuar com um regime de treinamento semelhante. Se estiver livre, junte-se a ele de vez em quando. Os alunos de Fujin assentiram relutantemente. Fujin sorriu ao ver a expressão deles antes de continuar. Já que vocês queriam fazer missões, começarão a fazer missões sob o comando de Oka. Depois de 1 mês, serão introduzidos na Anbu como todos os outros. No último ano, os órfãos restantes que viviam no complexo de Fujin já haviam sido introduzidos na Anbu. Apenas seus 5 alunos restaram devido ao plano de Fujin. Nem é preciso dizer que suas palavras animaram as crianças mais uma vez. Fazia muito tempo que eles não queriam se dedicar de verdade ao trabalho ninja em vez de apenas treinar. Fujin deixou que aproveitassem a excitação por um tempo antes de continuar. No entanto, tenho algumas ideias para ajudá-los a aumentar sua força para o próximo nível. Portanto, seu treinamento continuará por mais alguns dias.
Se fosse qualquer outra coisa, atrasar ainda mais a jornada ninja teria diminuído a empolgação deles. No entanto, suas reações foram exatamente opostas. Sempre que Fujin dizia algo semelhante, sua força aumentava consideravelmente. Tendo visto a força de Oka, eles também desejavam levar suas forças para o próximo nível. Fujin disse: Takeshi, vou te ensinar a técnica do vácuo de vento. Se você aprender, seu ataque se tornará mais mortal que o de Sayaka. Você também pode reinventar seu estilo de combate devido à precisão, rapidez e penetração deste jutsu. No entanto, é uma técnica extremamente difícil de dominar. No momento, existem apenas 3 ninjas que podem usar esta técnica. Portanto, não desanime se não conseguir aprendê-la. Não se esqueça de que sua arma mais poderosa é a liberação de calor. Takeshi assentiu. Tudo bem, sensei. Fujin olhou para Yuji e disse: embora eu não seja bom em liberação de relâmpagos, tenho várias ideias sobre isso. Você pode ser a melhor pessoa para transformar essas ideias em realidade. Se fizer isso, sua jornada futura será bem tranquila. Dito isso, algumas das minhas ideias vêm de inimigos poderosos que enfrentei durante minha jornada. Então, há uma chance de você ser caçado por um ninja extremamente forte. Yuji pensou um pouco antes de responder. Não se preocupe, sensei. Vou dar vida às suas ideias. Quanto a sermos caçados, não sabemos quem será presa. Yuji riu baixinho enquanto falava. Fujin riu baixinho. Você não diria isso se soubesse quem é esse inimigo. Para você ter uma ideia, Oka não teria a mínima chance contra ele. Até eu terei dificuldades contra ele. Enfim, podemos nos preocupar com isso depois, Sayaka. Fujin voltou a olhar para os alunos restantes e disse: infelizmente minha afinidade com a água é inexistente. Eu poderia guiar vocês 3 na liberação de vento, mas nenhum de vocês tem talento para isso. Ikari disse nervosamente: Sensei, aprenderemos, não importa o quão difícil seja. No entanto, Fujin balançou a cabeça e disse: não. Se eu forçar você a aprender, isso terá um impacto negativo no seu crescimento. Você deve se concentrar no que você tem talento e paixão, em vez de se concentrar no que qualquer outra pessoa faz de melhor. Só assim você terá a chance de se tornar verdadeiramente forte. Fujin fez uma pausa antes de continuar. Shoma e Kari, vocês duas são muito talentosas na liberação de gelo. Vocês deveriam se concentrar nisso e continuar aprimorando. Sayaka, vocês têm menos liberação de gelo em comparação a elas. No entanto, sua afinidade com a água é muito alta. Além de desenvolver sua liberação de gelo, vocês também deveriam se concentrar em dominar a liberação de água e torná-la uma ferramenta igualmente poderosa em seu arsenal. Os 3 refletiram sobre as palavras de Fujin antes de concordar. Fujin disse: embora eu não possa ajudar muito com isso, conheço alguém que pode treiná-lo para melhorar sua liberação de água. Ele não conhece a liberação de gelo, mas tem alguma experiência lutando contra ninjas com a liberação de gelo. Então, ele deve ser capaz de guiá-lo melhor do que eu. Capítulo 894. Complicações. Melhor que você, sensei? Shoma perguntou surpreso. Fujin sorriu e assentiu. Ele disse: de qualquer forma, todos vocês estão exaustos. Tirem o dia de folga. Começaremos nosso treino amanhã. Por mais animadas que as crianças estivessem, elas mal conseguiam ficar de pé. O choque com Oka as deixará completamente esgotadas. Elas assentiram e foram para seus quartos tirar uma longa soneca. Felizmente, nenhuma delas se machucou, pois Oka teve o cuidado de não machucá-las demais, e Fujin havia curado os ferimentos que ainda restavam. Parado sozinho no campo de treinamento, Fujin mergulhou em profunda reflexão. Se seus alunos ou Oka ouvissem naquele momento, pensariam que Fujin estava planejando o treinamento de seus alunos com base em suas conversas recentes. No entanto, a mente de Fujin estava em um lugar completamente diferente. Ele se perguntou: então, como faço para obter o Jutsu do Tensei? O problema era bastante complicado. Havia um motivo para Fujin querer obtê-lo facilmente, aproveitando seu relacionamento com Hiruzen. Infelizmente, Hiruzen havia demonstrado que não tinha intenção de conceder jutsus proibidos daquele nível a Fujin ainda. O velho estava inflexível. Fujin não conseguiria se infiltrar com algum tipo de acordo, como costumava fazer. Claro, não era como se Fujin não tivesse ideia do motivo da decisão de Hiruzen. Não fazia muito tempo que Konoha fora atacada por um de seus ex-alunos. Ao contrário de uma vila como Komogakure, o perigo que Konoha enfrentava vinha muito mais de dentro do que de fora. Isso aumentou muito especialmente na última parte do regime de Hiruzen, com vários ninjas de Konoha sendo vítimas das políticas dele ou de Danzou. Portanto, também não era como se ele fosse completamente inocente nesse assunto. De qualquer forma, ele não queria que esse estado de coisas continuasse na próxima geração. Fujin suspirou e voltou para casa para relaxar e elaborar um plano completo. Sentou-se em sua sala de meditação enquanto várias ideias se chocavam em sua mente. Nem preciso dizer que a primeira ideia que lhe veio à mente foi a mais óbvia: usar sua identidade de Akuro para roubar as técnicas de Konoha, assim como fizerem com Mogakuri. No entanto, Fujin balançou a cabeça e suspirou novamente: não, há muitas complicações. Há muita possibilidade de as coisas darem terrivelmente errado. A primeira complicação era a natureza de Akuro. Ele havia matado ninjas de Komogakure brutalmente para conseguir o que queria. Mesmo tendo diminuído o ritmo recentemente, sua natureza sanguinária era bem conhecida. Se Fujin usasse seu disfarce de Akuro para roubar Konoha, seria de se esperar que ele abatesse impiedosamente qualquer um em seu caminho, independentemente de estar próximo ou não da pessoa. Qualquer hesitação ou recusa em matar levantaria suspeitas. Principalmente porque Fujin planejava ensinar a Yuji o modo de chakra relâmpago. Fujin pensou: dito isso, eu poderia contornar essa complicação simplesmente não lutando. Outras aldeias logo saberão do meu recente confronto contra o esquadrão de Darui e que poupei a vida de todos eles.
Não acho que descobrirão a crença de Akuro no karma, mas isso não deve importar muito. Sem mencionar que Komogakuri não tinha um único ninja de rank S quando a saqueei. Em comparação, Tsunade e Hiruzen sempre ficam na vila. Minha ausência da vila não é conhecida por ninguém, então espero que eu também esteja aqui. Kakashi e Gai também estão na vila quando não estão em missões. E Adanzou, o Shinobi das Trevas, cuja força atual é um mistério para quase todos. Akuro não querer brigar aqui não seria tão estranho. Nenhum ninja famoso no mundo ousaria enfrentar tal formação. Esqueça o resto, só Hiruzen, que se recuperou após derrotar Orochimaru e selar uma dúzia de Skage, é um grande impedimento para qualquer ninja desse nível. Então, Akuro escapar imediatamente após ser descoberto não causará muita surpresa. Claro, haverá uma pequena desvantagem, já que o prestígio de Akuro será ligeiramente reduzido, mas isso não será grande coisa. Afinal, o esquadrão de Darui ainda está vivo, apesar de tantos confrontos comigo. E Akuro não lutou contra um ninja no topo do mundo ninja como Ai ou Onoki. A maioria das vilas, incluindo Konoha, especula que Akuro seja um ninja nesse nível e não alguém acima dele. Então, isso pode resolver o primeiro problema. Infelizmente, isso é só o começo. O próximo problema para Fujin era bastante peculiar. Era o Fuinjutsu. O Fuinjutsu de Konoha estava um nível à frente das outras vilas. Fujin havia se beneficiado muito disso. No entanto, era aí que residia o problema. Em termos de uso do Fuinjutsu no campo de batalha, Fujin tinha uma clara vantagem sobre outros grão-mestres. Com exceção de técnicas proibidas como o selo do ceifador da morte, ninguém chegou perto de como Fujin havia incorporado o Fuinjutsu ao seu estilo de combate. No entanto, isso não significava que Fujin fosse o melhor grão-mestre. Ao contrário de Fujin, os grão-mestres restantes se concentraram em criar selos que tivessem outras aplicações. Cada grão-mestre havia criado vários desses selos únicos, que raramente compartilhavam com outros. Fujin ainda não sabia o que eles poderiam fazer. Por vários anos, Fujin ficou aquém dos outros grão-mestres nessa área simplesmente devido à sua juventude. Ele só superou isso quando criou o selo do tetragrama da Miríade, que foi indiscutivelmente um dos selos mais poderosos já criados por ninjas. No entanto, a simples criação de tal selo não significava que Fujin pudesse lidar magicamente com os selos criados por outros grão-mestres sem estudá-los. Devido ao grande número de grão-mestres que viviam em Konoha, a vasta herança dos muitos clãs ninjas da vila e principalmente a sua relação com o clã Uzumaki, Konoha possuía uma vasta coleção desses selos. Embora Fujin tenha estudado alguns, abertamente ou em segredo, havia muitos que ele não conseguia. Embora esses selos não pudessem ser usados em muros de aldeias, havia vários deles usados em locais importantes dentro da aldeia. Esses eram os lugares que ele teria que procurar, tornando seu trabalho muito mais difícil. A dificuldade seria vários níveis maior do que a que ele havia feito em Iwagakure e Kumogakure. Fujin pensou, se fossem só esses problemas ainda não teria me impedido. Esses selos não conseguem deter o jutsu do deus voador do trovão. Eu escaparia e tentaria novamente até descobrir todos os segredos desses selos. Infelizmente, um sorriso desamparado surgiu no rosto de Fujin. Ele não sabia onde os pergaminhos do Edo Tensei e outras técnicas proibidas estavam guardados. O pergaminho do selamento era apenas uma isca para atrair indivíduos gananciosos. Fujin não sabia onde estavam os pergaminhos verdadeiros. Era importante lembrar que Fujin não encontrou vestígios de liberação de poeira quando saqueou o prédio do Tsuchikage. Embora tenha encontrado as anotações do terceiro Raikage sobre como ele criou o modo de chakra relâmpago, ele não encontrou nada sobre a versão final do modo de chakra relâmpago em Komogakure. Portanto, encontrar o que queria em Konoha seria igualmente difícil, se não mais difícil devido às complicações mencionadas. Fujin decidiu, não, o jeito de Akuro não funcionar em Konoha. Vou me expor demais desnecessariamente. Além disso, Akuro aparecer depois que Hiruzen se recusou a me dar o Edo Tensei criará ainda mais suspeitas. Suspiro. Preciso pensar em outro jeito. Não me importo se esse jeito criar ainda mais suspeitas, contanto que eu tenha uma chance maior de conseguir o que quero. Fujin continuou sentado na sala de meditação, pensando em todas as maneiras possíveis de obter o Jutsu Edo Tensei. Os minutos se transformaram em horas enquanto Fujin permanecia sentado como uma estátua. O sol finalmente se pôs e algumas horas depois, a última vela do seu quarto se apagou, mergulhando o quarto em completa escuridão. Naquele exato instante, uma ideia surgiu na mente de Fujin. Fujin a descartou quase imediatamente, considerando quão absurda e arriscada ela era. No entanto, ele não conseguiu evitar voltar a ela. Enquanto a analisava, a ideia se enraizou profundamente nele. Por fim, Fujin murmurou, por que não? Será como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Se der certo, conseguirei tudo o que quero de Hiruzen e talvez até mais. Mas será que isso é possível? Se sim, como posso fazer isso? Mais uma vez, Fujin mergulhou em pensamentos profundos, pensando em maneiras de dar vida à sua ideia absurda. Fujin analisou por mais meia hora antes de concluir. Isso não só é absurdamente difícil de implementar, como também há tantas variáveis e riscos que é quase impossível que as coisas aconteçam como eu quero. Preciso de algo impactante e atraente. Mas o que pode ser? Fujin continuou pensando a noite toda, pensando em inúmeras maneiras de implementar sua ideia e descartando todas elas. Quando o sol nasceu, Fujin suspirou. Tanto faz, não há pressa para implementar isso. Não posso ter pressa mesmo se pudesse implementar essa ideia. Hiruzen acabou de me rejeitar. Preciso esperar pelo menos 1 ou 2 meses antes de agir. Isso me dá bastante tempo para criar um bom plano. Só posso torcer para que funcione. Fujin esticou o corpo e finalmente se levantou. Saiu do porão e foi recebido pelos raios de sol. A surpresa transpareceu em seu rosto enquanto pensava. Nossa, fiquei acordado a noite toda planejando isso. Bem, pelo menos tenho uma ideia de por onde começar. É hora de guiá-los e partir.
Capítulo 895. Métodos de treinamento de Fujin. No campo de treinamento em frente à sua casa, Fujin parou diante de Takeshi e disse: como já elogiei sua força ontem, não vou analisá-los novamente hoje. Você os conhece bem. Em vez disso, vou me concentrar no que lhe falta. Takeshi franziu a testa e murmurou: o que me falta? Fujin assentiu. Seus ataques não têm a letalidade que Yuji e Sayaka possuem. Embora não haja dúvida sobre o poder destrutivo da sua liberação de calor, eles são um pouco lentos. Qualquer ninja capaz desviará dos seus jutsus de calor e estará bem longe do ponto de explosão. Em comparação, seus jutsus de vento são mais rápidos. Infelizmente, eles não têm o poder letal dos seus jutsus de calor. Takeshi concordou imediatamente: é verdade. Outro problema que enfrento é que meus jutsus de queimadura interferem nos jutsus de gelo dos meus companheiros de equipe. Isso me limita durante nossos treinos. Fujin respondeu: embora eu não tivesse essa intenção, o que pretendo lhe ensinar também pode ajudá-lo nessa área. Dito isso, não reduza seu foco na sua liberação de calcinação só por causa dos seus companheiros de equipe. Vocês 5 nem sempre ficarão juntos. Takeshi assentiu. Claro, sensei. Você pode me ensinar a técnica do vácuo de vento agora? Um brilho surgiu nos olhos de Takeshi. Era óbvio o quão animado ele estava para aprender aquela técnica mortal. Fujin riu. Calma, calma, não se anime tanto. Como eu disse ontem, esta técnica é extremamente difícil de aprender. O tom de Fujin tornou-se extremamente sério quando ele acrescentou: além disso, esta técnica é extremamente perigosa. Se você errar, pode morrer. Então, acalme-se e prepare-se para o treinamento. Takeshi ficou surpreso ao perceber o quão perigosa a técnica era para o usuário. Respirou fundo algumas vezes para se acalmar e disse: estou pronto, sensei. Fujin disse: ótimo. Agora, me diga o que você sabe sobre vácuo. Meia dúzia de anos atrás, Hiruzen fizera a mesma pergunta a Fujin. Naquela época, Fujin jamais o imaginara passando essa técnica para outra pessoa, muito menos apenas 6 anos depois. Felizmente, os instrutores da Anbu também haviam abordado os estudos teóricos para os alunos. Fujin não precisou explicar o que era o vácuo ou suas propriedades para Takeshi. Após ouvir sua resposta, Fujin assentiu. Ótimo. A técnica do vento a vácuo funciona com o mesmo princípio. Concentre o chakra nos olhos e observe atentamente. Takeshi seguiu as instruções enquanto Fujin erguia a mão direita e criava uma esfera de vento na palma da mão. Fujin explicou: a única diferença entre os jutsus de vento normais e os jutsus de vento a vácuo é a presença do núcleo de vácuo. Teoricamente, você poderia transformar qualquer jutsu de vento em um jutsu de vácuo. Claro, isso é mais fácil de dizer do que de fazer. Criar um núcleo de vácuo é uma questão complicada. Concentre-se no centro desta esfera. Vou lhe mostrar um dos núcleos de vácuo mais simples. Takeshi observou atentamente enquanto os ventos no centro da esfera começavam a se afastar. Em poucos segundos, todos os ventos se afastaram do centro. Takeshi observou admirado: que controle sobre os ventos. Os ventos se movem de tal forma que nada flui pelo centro. E devido aos ventos, nenhum ar externo consegue entrar no centro. Embora pareça simples, não consigo imaginar ninguém fazendo isso com tanta facilidade e suavidade quanto o sensei. Fujin apontou a palma da mão para uma das rochas e disparou a esfera de vácuo. Nem preciso dizer que ela a atravessou antes de colapsar. Fujin disse: agora tente criar um núcleo de vácuo. Sob a orientação de Fujin, Takeshi começou a praticar. Enquanto Fujin treinava Takeshi no campo de treinamento, Yuji olhou para o clone de Fujin e se perguntou: o talento do sensei em liberação de relâmpago é ruim. Pelo que eu sei, ele só conhece alguns jutsus de relâmpago de nível E e D. Como ele vai me ensinar? De pé no porão, o clone de Fujin disse: foi isso que mais me perguntei também. Sua resposta pegou Yuji desprevenido. Ele perguntou timidamente: você consegue ler pensamentos agora, sensei? O clone de Fujin respondeu: normalmente não, mas o seu estava escrito na sua testa grossa. Yuji não sabia bem como responder. Não querendo continuar o assunto, Yuji perguntou: de qualquer forma, que ideia lhe ocorreu, sensei? Em vez de responder, o clone de Fujin perguntou: antes de responder, você conhece o modo de chakra relâmpago do terceiro e quarto Raikage? Yuji assentiu e respondeu com entusiasmo. Como ninja especializado em liberação de relâmpagos e tempestades, essa era a técnica que mais o fascinava. Enquanto falava, Yuji pensou: nossa, eu não devia ter subestimado o sensei. Ele se inspirou na técnica do Raikage? O clone de Fujin assentiu em aprovação. Yuji conhecia todas as informações publicamente disponíveis sobre o modo de chakra relâmpago. Ele disse: ótimo, você vai recriá-lo. Mais uma vez, Yuji ficou sem palavras. Ele tinha grandes expectativas, mas nunca esperava algo tão escandaloso. Ele encarou o clone, esperando que Fujin o chamasse de brincadeira. No entanto, a seriedade não abandonou os olhos do clone de Fujin. Incapaz de suportar o silêncio, Yuji perguntou frustrado: como eu vou recriar essa técnica? Só 2 ninjas aprenderam isso e ambos se tornaram Raikage. O clone de Fujin sorriu. Qual é a graça em aprender algo que todos podem aprender? Yuji resmungou. Fácil para você dizer. Você não tem nenhuma afinidade com relâmpago. Como você vai me guiar? O clone de Fujin riu. Claro que não. Eu nem conheço nenhum jutsu de relâmpago de nível C. No entanto, isso não significa que ninguém mais saiba. Como você aprenderá a técnica do quarto Raikage, ele o guiará. Que porra é essa? Yuji olhou para o clone de Fujin como se tivesse ouvido a coisa mais estúpida. Nenhuma pessoa sã imaginaria o quarto Raikage ensinando a técnica mais valiosa de Komogakure a um ninja de Konoha. No entanto, o clone de Fujin havia dito exatamente isso. Yuji viu o clone de Fujin tecer um selo de mão e disse: não resista. Yuji imediatamente sentiu o chakra de Fujin influenciando seu fluxo de chakra e lançando um genjutsu nele. Ele conteve seus instintos e não interrompeu seu chakra.
Sua visão ficou envolta em névoa por alguns segundos antes de começar a clarear. Ele olhou ao redor e percebeu que o ambiente ao redor não havia mudado nem um pouco. Havia apenas uma diferença. Em vez do clone de Fujin, o quarto Raikage estava parado à sua frente. Antes que ele pudesse entender o plano de Fujin, o quarto Raikage falou na voz de Fujin: tive um encontro de sorte com o Raikage durante minhas viagens recentes. Tive a oportunidade de ver sua técnica de perto e analisá-la minuciosamente. Yuji engoliu em seco, nervoso, enquanto pensava. Só o sensei chamaria um encontro com o quarto Raikage de sorte. Que nível ele atingiu para considerar uma batalha contra alguém assim uma oportunidade de treinamento? O clone de Fujin continuou. Passei um bom tempo estudando a técnica dele depois do meu encontro de sorte. Acredito que já há decifrei o suficiente para recriá-la. Não é garantido, mas vale a pena tentar. Infelizmente, minha afinidade com relâmpagos é terrível. Então, esse conhecimento é mais ou menos inútil para mim. Felizmente para você, sua afinidade com relâmpagos está entre as melhores. Então, você tem uma chance de aprender esta técnica. Yuji assentiu, compreendendo quão preciosa aquela oportunidade era. Mesmo que não conseguisse dominar completamente a técnica, Yuji sabia que se beneficiaria muito, mesmo que dominasse apenas alguns aspectos dela. O clone de Fujin continuou. Embora eu não possa guiá-lo normalmente, isso não é um problema para mim dentro de um genjutsu. Aqui posso manipular o relâmpago tão livremente quanto qualquer ninja. Claro, meu fluxo de chakra pode não ser preciso, pois estarei manipulando-o com base em como me lembro do Raikage. Então, você terá que corrigir meus erros e depois me copiar. Enquanto ele falava, uma armadura de relâmpago surgiu ao redor do quarto Raikage. O clone de Fujin instruiu. É assim que o modo de chakra de relâmpago se parece. Observe com atenção. Yuji não precisou ouvir duas vezes. Antes mesmo que o clone de Fujin falasse, os olhos de Yuji estavam grudados no relâmpago que fluía por seu corpo. Depois de alguns minutos, Yuji suspirou. Essa técnica é incrível. Não consigo imaginar sustentar tantos raios por tanto tempo. O clone de Fujin disse: não se preocupe. Eu dividi o processo em etapas. Você começará a dar os primeiros passos hoje mesmo. Quanto ao domínio completo desta técnica levará anos ou talvez até mais de uma década. E isso supondo que você a domine. Yuji assentiu seriamente. O clone de Fujin disse: de qualquer forma, tenho certeza de que você já adivinhou quem vai te caçar quando dominar essa técnica. A expressão de Yuji ficou pálida quando ele murmurou: o Raika. Não, toda Komogakuri. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 896. Métodos de treinamento de Fujin. O Raika. Não, todo Komogakuri. Yuji murmurou seu medo aparente. O clone de Fujin riu. É isso mesmo. É por isso que você não contará a ninguém sobre este treinamento. Sejam seus companheiros de equipe, treinadores, capitães ou até mesmo o Hokage, ninguém deve saber que você está praticando esta técnica. Enquanto ninguém souber, Komogakuri não saberá de suas tentativas de recriar esta técnica e, portanto, não tentará caçá-lo. Depois que você dominá-la com sucesso, será tarde demais para que eles façam qualquer coisa. Yuji assentiu, pela primeira vez sem qualquer malícia nos olhos. O clone de Fujin suspirou. Infelizmente a vida é imprevisível. Se você for forçado a uma situação em que não tem escolha a não ser usar esta técnica, não precisa hesitar. Guardar um segredo é inútil se você ou seus amigos morrerem, não é? Yuji sorriu e assentiu. Mesmo tendo sido treinado pela raiz por um tempo, seu treinamento na raiz ainda não havia sido concluído. Ao longo dos anos, laços fortes se desenvolveram entre os alunos de Fujin. Yuji não se conteria se a vida de algum deles estivesse em perigo. Entretanto, a confusão logo apareceu no rosto de Yuji quando ele perguntou: mas como Komogakuri responderia se eles aprendessem? O clone de Fujin bagunçou o cabelo de Yuji e disse: não se esqueça de que você é meu aluno. Até o Raikage terá que pensar duas vezes antes de agir. Como você disse ontem, caçadores podem facilmente se tornar presas. As palavras de Fujin despertaram diversas emoções em Yuji. Inicialmente, ele sentiu alívio e sua tensão foi aliviada. Ao mesmo tempo, sentiu uma certa admiração. Afinal, quantos ninjas no mundo poderiam considerar o poderoso quarto Raikage como uma presa? Acima de tudo, Yuji se sentiu atônito ao perceber. Não foi isso que eu disse. Embora semelhante, o significado era completamente diferente. As palavras do sensei mostram que ele vai me usar para atrair o Raikage para uma armadilha. É assustador até imaginar. Enquanto a maioria dos ninjas do mundo ficaria aterrorizada com a perspectiva de serem caçados por uma grande vila, ninjas experientes sabiam que não era tão simples assim. Mesmo que a vila tivesse a capacidade de matar seu alvo, encontrar pistas sobre a localização dele e rastreá-lo era extremamente complicado. Era por isso que havia tantos ninjas rebeldes. Além disso, não era como se Komogakuri nunca tivesse alvejado ninguém no passado. Fujin estava no radar deles desde que escapou da armadilha armada por Daru e seu exército. Eles queriam matar um talento promissor muito antes que ele amadurecesse. No entanto, Komogakuri não conseguiu sequer rastrear Fujin por vários anos devido às precauções tomadas por Hiruzen. Quando finalmente rastrearam seus movimentos, Fujin havia se tornado tão forte que poucos em Komogakuri conseguiram derrotá-lo no campo de batalha. Mesmo assim, os esquadrões de caça de Komogakuri não conseguiram encontrar Fujin. Por fim, Hiruzen armou uma armadilha para Ai, uma armadilha na qual Komogakuri pulou às cegas. As feridas infligidas por aquela armadilha eram tão profundas que estavam frescas na mente de todos os cidadãos de Komogakuri. Ai ainda enfrentava os problemas criados durante aqueles eventos. Então, apesar dos avisos, Fujin não estava muito preocupado com a possibilidade de Yuji ser caçado. Pelo contrário, ele poderia ter a chance de lutar contra Ai e possivelmente Killer Bee, com sua verdadeira identidade, algo que ele receberia de braços abertos.
Fujin disse, de qualquer forma, chega de conversa por enquanto. Vou começar a demonstrar a técnica passo a passo. Este é o primeiro passo do seu treinamento. O clone de Fujin demonstrou o que Yuji deveria fazer no Genjutsu. Como ele realmente conhecia a técnica, sua demonstração foi perfeita. O ninja experiente teria achado estranho e ficado desconfiado. Felizmente, Yuji era bastante inexperiente e confiava plenamente em Fujin. Ele prestou atenção e tentou entender o que o clone de Fujin lhe ensinava. Em outra parte da vila, o ninja entrou em um campo de treinamento para continuar seu treinamento. No entanto, ele teve uma surpresa. Antes mesmo de entrar, 4 pessoas o aguardavam. Seus olhos se contraíram enquanto ele pensava. Eu esperava que ele não aparecesse hoje depois da nossa conversa de ontem. Suspiro, por favor, não me diga que ele ainda não desistiu. O clone de Fujin o notou e acenou para ele sem sair do tronco em que estava sentado. Vovô, vem aqui. Hiruzen imediatamente levantou a guarda. Suspirou internamente. Talvez eu não devesse treinar tanto. Alguns dias de folga teriam sido ótimos. Arg, quem estou enganando? Esse pirralho ganancioso apareceria na minha casa se quisesse. Ele continuou caminhando no mesmo ritmo e disse, bom dia para você também, Fujin. Sayaka, Ikari e Shoma o cumprimentaram respeitosamente, bom dia, Lorde Terceiro. Ao ver suas expressões sinceras, o humor de Hiruzen melhorou. Ele cumprimentou os 3 com seu jeito avô de sempre. Vocês cresceram bem. Seu treinamento está progredindo bem? Os 3 jovens assentiram obedientemente. Informaram Hiruzen sobre seus progressos recentes e responderam às suas perguntas. Sem que Hiruzen soubesse, os 3 alunos de Fujin reclamaram internamente. Você não poderia pedir ao Lorde Terceiro para nos ensinar, sensei? É claro que ele ensina a liberação de água melhor do que você. Depois de acompanhar o progresso deles, Hiruzen olhou para o clone de Fujin e perguntou, por quanto tempo você planeja treiná-los? O clone de Fujin sorriu, bem, isso depende de você. Hiruzen perguntou confuso, o que você quer dizer? O clone de Fujin respondeu, quero que eles melhorem a liberação de água. Infelizmente sou péssimo em manipular água. Então, eu os trouxe aqui para que você possa guiá-los para elevar a liberação de água deles ao próximo nível. Hiruzen apenas encarou Fujin, enquanto este lhe devolvia a tarefa que lhe havia sido atribuída. Ao contrário dos pedidos anteriores de Fujin para o Jutsu e do Tensei, esta não era algo que ele pudesse rejeitar. Na verdade, ele não a rejeitaria de forma alguma, já que ensinar jovens era uma boa maneira de Hiruzen se treinar novamente. Foi apenas a maneira como Fujin lhe impôs essa tarefa que o fez querer resistir inconscientemente. Como de costume, o clone de Fujin ignorou todas as dicas sutis e continuou. Vou treinar Yuji e Takeshi por mais ou menos uma semana. Depois disso, esses 5 farão missões de nível D com Oka por um mês. Se quiserem, podem guiá-los durante esse período também. Assim que Oka terminar com eles, eles poderão se juntar a Anbu como os outros. Antes que Hiruzen pudesse dizer qualquer coisa, o clone de Fujin rapidamente acrescentou. Vou deixá-los aos seus cuidados, vovô. Até mais. Antes que alguém pudesse reagir, o clone de Fujin se dispersou em uma nuvem de fumaça. De volta ao campo de treinamento, Fujin recebeu a lembrança de seu clone enquanto guiava Takeshi. Ele riu e pensou, é uma pena que ele não estivesse em boa forma quando saí da vila. Se estivesse, eu teria feito guiar todos os órfãos. A velha raposa realmente deu sorte, hehehe. Hiruzen olhou para o local onde o clone de Fujin se dispersou e pensou, a audácia desse garoto só aumenta. Não, ele só está brincando comigo. Suspiro, tanto faz. Também é possível que ele tenha me dado para ajudar na minha recuperação. Eu não deveria julgar tão rápido. Dito isso, Hiruzen achou uma coisa estranha. Ele se perguntou, Yuji tem a Kekkei Genkai de liberação de tempestade, que consiste em liberação de água e relâmpago. O que Fujin planeja ensinar a ele? Os alunos de Fujin não acharam nada de estranho em sua interação com Hiruzen. Concentraram a atenção em Hiruzen, imaginando que jutsus interessantes o professor lhes ensinaria. Seus olhares apaixonados tiraram Hiruzen de seus pensamentos. Ele os encarou e se perguntou, então, o que eu ensino a eles? Ele instruiu, mostre-me suas técnicas mais fortes. Nos dias seguintes, os alunos de Fujin receberam orientação de alta qualidade. Takeshi estava aprendendo a técnica do vácuo de vento com o ninja que a dominava melhor. Yuji recebeu treinamento personalizado dentro de um genjutsu, enquanto Sayaka e os outros estavam sendo ensinados por ninguém menos que o professor. Sob a orientação de Hiruzen, a liberação de água de Sayaka, Ikari e Shoma melhorou bastante. Hiruzen também aprimorou a liberação de vento, além de fornecer alguma orientação até mesmo para os jutsus de liberação de gelo. Yuji dominava muito bem os métodos de treinamento de Fujin. Ao contrário de Sayaka e dos outros, seu treinamento não demonstrava resultados a curto prazo. Fujin apenas lhe ensinou o básico, com foco principal em usar o relâmpago para temperar e fortalecer o físico de Yuji, permitindo que ele dominasse uma técnica tão poderosa. Como seu físico não era tão bom quanto o de Fujin quando ele começou a aprender o modo de chakra relâmpago, Yuji precisaria passar muito tempo nessa fase antes de poder avançar para a próxima. Apesar disso, Fujin estava mais do que satisfeito com seu progresso. Embora fosse cedo demais para dizer se Yuji aprenderia a técnica, o modo de chakra relâmpago era mais do que sua forma final. A mera tentativa de aprendê-lo trazia grandes benefícios para o físico de um ninja, e havia formas incompletas, como a que Kaminari usava para aumentar sua velocidade. Em apenas 5 dias, Fujin previa que Yuji teria algum tipo de sucesso. O único problema que Fujin enfrentou foi com Takeshi. Capítulo 897. Um conjunto de talentos inexplorado. O único problema que ele enfrentou foi com Takeshi.
Takeshi criou o vácuo afastando o vento do centro da esfera de vento com bastante facilidade. Infelizmente foi aí que sua sorte acabou. A técnica do vácuo de vento pode ser dividida em várias etapas. A primeira consiste em controlar os ventos para remover todo o ar de um local, criando assim um vácuo. Isso não era particularmente complicado e qualquer ninja moderadamente talentoso, especializado em liberação de vento, conseguia fazê-lo. Takeshi o fez logo no primeiro dia de treinamento. Infelizmente, esse vácuo não pôde ser sustentado e entraria em colapso imediatamente após o ninja parar de exercer controle direto sobre os ventos. O próximo passo resolveu esse problema. A segunda etapa incluiu moldar o vácuo de acordo com o jutsu e, em seguida, envolvê-lo com uma fina camada de chakra do vento. Além disso, os ventos do jutsu devem fluir de forma que não danifiquem a fina camada de chakra nenhuma vez. Este estágio também apresentava várias deficiências, algo que Fujin experimentou logo no primeiro dia em que Hiruzen lhe ensinou esta técnica mortal. Apesar de protegido, o núcleo de vácuo colapsava rapidamente após perfurar um alvo, pois absorvia a matéria que perfurava. Embora o núcleo de vácuo fortalecesse consideravelmente os jutsus de vento, eles só podiam ser considerados uma versão mais leve de seus respectivos jutsus de vento. O terceiro estágio foi onde o verdadeiro terror da técnica do vento vácuo se tornou visível. Este estágio incluiu a criação de núcleos de vácuo complexos, núcleos que não seriam mais feitos apenas de vácuo. Chakra e até mesmo vento fluíam por algumas partes desse núcleo, como as veias do corpo humano. Em vez de diluir o vácuo, essas veias garantiam que ele se mantivesse por muito mais tempo, expulsando qualquer matéria absorvida pelo núcleo de vácuo. Somente após completar este estágio, o ninja poderia ser considerado como tendo aprendido a técnica do vácuo de vento. Fujin, por muito tempo, esteve neste estágio. É claro que a técnica do vácuo de vento poderia ser aprimorada ainda mais. Fujin fez grandes melhorias criando novos e aprimorados núcleos de vácuo, aumentando a velocidade, a imprevisibilidade e o poder de penetração de seus jutsus. Ele melhorou drasticamente após aprender a criar um conjunto de núcleos de vácuo dentro um do outro com Danzou. De qualquer forma, simplesmente aprender o terceiro estágio foi suficiente. Fujin esperava que Takeshi enfrentasse problemas na terceira fase. No entanto, ele estava errado. Esqueça a terceira fase, Takeshi não conseguiu completar a segunda, apesar de receber a orientação de Fujin por 5 dias. Não importava como Fujin o guiasse, ele simplesmente não conseguia entender. Mesmo ao final do 5º dia, mais de 95% de suas tentativas de criar um núcleo de vácuo decente fracassaram. As poucas que mal podiam ser chamadas de sucesso também fracassaram, pois ele não conseguia manter os ventos ao redor dele, e qualquer tentativa resultava nos ventos rasgando a fina película de chakra. No final, Fujin pensou, eu superestimei o talento dele na liberação de vento. Consegui fazer isso no primeiro dia. Não. Fujin percebeu, não é que o talento dele seja ruim, é só que meu talento em manipulação do vento é simplesmente absurdo demais. Seria mais apropriado dizer que subestimei meu talento. Naquela época Fujin estava absorto no treinamento de Hiruzen, por isso não percebeu o choque que Hiruzen sentiu com a rapidez com que Fujin havia dominado a difícil técnica. Fujin pensou, mesmo que eu atribua meu talento em ninjutsu do espaço-tempo à minha transmigração, não há como atribuir meu talento em manipulação do vento a mim mesmo também. Afinal, eu era apenas um cara normal, sem nenhum talento que pudesse me ajudar neste mundo mortal. Minha transmigração não deveria ter modificado seu talento de forma alguma, exceto o ninjutsu do espaço-tempo. Mesmo assim, mesmo sem ter recebido nenhum truque ou fortalecimentos grátis, não posso negar que tive muita sorte de transmigrar para uma criança tão talentosa, e pensar que ele não passaria de mais um rosto sem nome em Konoha. Apesar de ler Naruto várias vezes, ele nunca tinha visto ninguém chamado Fujin. Considerando que Danzou não recrutou o jovem Fujin, seu palpite era que o verdadeiro Fujin nunca se tornou um ninja ou se tornou um dos muitos genins medíocres. A constatação surpreendeu Fujin um pouco. Ele pensou, pensar que alguém com um talento tão imenso seria completamente ignorado e viveria uma vida medíocre. A única diferença entre mim e ele são minhas memórias da minha vida passada e o conhecimento de alguns dos eventos futuros neste mundo. Pensar que um único fator poderia resultar em uma trajetória de vida tão diferente. Usei meu conhecimento para criar uma trajetória de treinamento adequada para mim, ao mesmo tempo em que usava minha experiência de vida para descaradamente obter ajuda de qualquer pessoa que estivesse disposta a me ajudar. É claro que o maior fator por trás da minha ascensão acentuada foi a quantidade de treinamento que fiz. O cronograma de treinamento de Fujin era quase insano. Já fazia mais de 10 anos desde que ele transmigrara para o mundo de Naruto. Mesmo assim, ele ainda estava completamente focado em se fortalecer ainda mais. Fujin não priorizava nada além de sua força. Isso não era normal. Embora houvesse muitos outros que treinavam arduamente, pouquíssimos conseguiam sustentar um treinamento de intensidade tão alta por anos quanto mais décadas. A maioria parava ou diminuía o ritmo após atingir seus objetivos. Alguns sofriam tantas perdas que perdiam toda a motivação para manter uma rotina tão rígida. Ter uma motivação que se mantivesse por tanto tempo era extremamente raro, especialmente após o fim do período dos reinos combatentes. A razão pela qual Fujin conseguiu sustentá-la por tanto tempo foi o desejo que ele tinha por tais superpoderes e aventuras. Para ele, o treinamento e a aventura eram diversão, e não uma tarefa árdua. O fato de saber das ameaças absurdamente poderosas que ainda estavam por vir também contribuiu para sua motivação. Fujin pensou, se eu não tivesse transmigrado para ele, não teria como ele treinar nem um décimo do que eu treinei.
Portanto, não há dúvidas de por que seu talento não se manifestaria. Quase todos os ninjas subestimam o resultado de um treinamento contínuo e adequado por mais de uma década. Os poucos que entendem ou não têm vontade de fazê-lo ou já estão envolvidos em muito trabalho, como administrar uma grande vila. Só existe um que treina tanto quanto eu, se não mais. E ele treina há muito mais tempo do que eu. Nem preciso dizer que o ninja em quem Fujin pensou foi Gai. Ele passou de um garoto rejeitado pela academia a um monstro que quase matou o Jinchuriki Madara do 10 Caudas. Embora o custo de abrir o portão da morte fosse muito alto, a força demonstrada por Gai foi fenomenal. Fujin pensou, embora ele não tenha conseguido matar Madara, não é uma comparação justa. Se Madara não tivesse os poderes do sábio dos 6 caminhos, ele teria sido morto. Mesmo que Hashirama se unisse a ele, o resultado teria sido o mesmo, supondo que nenhum dos dois usasse técnicas como jutsu de invocação reversa para escapar. Os exemplos de Fujin e Gai demonstravam os resultados de um treinamento contínuo e consistente. Fujin não pôde deixar de pensar, se alguém como ele passou tão completamente despercebido, imagino quantas outras crianças como ele existem em Konoha, cujos talentos nunca foram descobertos. Se Konoha pudesse, de alguma forma, explorar esses talentos ocultos, a força da vila explodiria. Embora Fujin não tenha contribuído ativamente para isso, ele estava ciente dos esforços que Tsunade e Shikaku estavam empreendendo para criar uma nova força de elite. Apesar de seu relativo desinteresse no assunto, ele subconscientemente pensou nisso. No entanto, ele só conseguiu balançar a cabeça. Infelizmente, não há como saber quem tem esse talento oculto. Apesar de estar entre os melhores da turma, o verdadeiro talento de Fujin na liberação de vento permaneceu oculto por muito tempo. Apesar de seu interesse pelas peculiaridades de Fujin, mesmo um ninja experiente como Hiruzen não o percebeu. Foi somente quando ensinou a Fujin a técnica do vácuo de vento que Hiruzen percebeu o verdadeiro potencial de Fujin. Ironicamente, Fujin ficou no escuro por ainda mais tempo do que Hiruzen. Foi somente quando criou o domínio do vento que Fujin teve uma ideia de seu talento. Portanto, era uma perspectiva sem esperança. Takeshi não sabia o que se passava na cabeça de Fujin. Ele só viu Fujin balançando a cabeça em decepção e suspirando internamente. O sensei está decepcionado comigo. Já se passaram 5 dias, mas eu ainda não aprendi isso. Ele perguntou, sensei, ainda não consigo fazer isso. Existe alguma outra abordagem que eu possa adotar para aprender isso? Infelizmente, Fujin balançou a cabeça e murmurou, deixa pra lá. Não tem jeito. Nesse ritmo você nunca vai aprender. As palavras de Fujin desanimaram ainda mais o pobre garoto. No entanto, suas orelhas se aguçaram quando Fujin disse, faremos a mesma coisa de antes. Não resistam. Capítulo 898. Eficiência do treinamento. Faremos a mesma coisa de antes. Não resistam. Alguns clones das sombras apareceram ao lado de Fujin. Os olhos de Takeshi se arregalaram ao perceber. O sensei usará sua técnica da alma novamente depois de tanto tempo? Se ele usar a técnica do vácuo de vento com o meu corpo, será muito mais fácil replicá-la. Quando a alma de Fujin deixou seu corpo, ele pensou, acho que devo a ele por me deixar usar seu corpo para aprender a liberação de calor. Sem isso, levaria anos para recriá-lo. Mesmo que ainda não tenha me beneficiado muito, é um bem valioso. Além disso, não é como se isso exigisse muito esforço da minha parte. Em termos de ensino de ninjutsu, Fujin era bem diferente dos ninjas tradicionais de Konoha. Outros ninjas valorizavam muito seus jutsus e os consideravam uma vantagem, especialmente se não estivessem disponíveis na biblioteca. Isso podia ser observado nos clãs ninjas, que quase nunca ensinavam suas técnicas secretas a ninguém. Até mesmo Hiruzen, que era muito mais liberal em relação à transmissão de ninjutsu avançado para a próxima geração, era muito mais conservador que Fujin. Embora Hiruzen tenha ensinado a Fujin vários jutsus importantes e lhe fornecido vários pergaminhos contendo rank S e técnicas proibidas, ele nunca as deu de graça. Fujin teve que conquistar cada uma delas de uma forma ou de outra. Por exemplo, Fujin obteve a orientação de Hiruzen para a técnica do vento vácuo por meio de suas conquistas no exame Chunin. Ele obteve o pergaminho contendo o jutsu transformação espiritual ao trocar as marionetes de Sasori por ele. E também obteve vários jutsus como o deus voador do trovão, por meio de sua desavergonhada falta de vergonha. Claro, pode-se dizer que Fujin raramente pagava o preço real pelas técnicas que recebia de Hiruzen, e Hiruzen as dava a ele com muito mais facilidade devido ao seu incrível potencial. Mas, independentemente de ter pago um preço justo ou não, Hiruzen fazia Fujin trabalhar por essas técnicas. Fujin era bem diferente dele nesse aspecto. Contanto que sentisse que seus alunos estavam prontos, ele ensinava os jutsus apropriados. O mesmo podia ser visto na Sociedade do Refúgio Fantasma, onde Fujin havia adicionado centenas de jutsus à sua biblioteca. A única coisa que Fujin valorizava era o tempo necessário para ensiná-los. No entanto, como o treinamento dele seria supervisionado principalmente por seus clones ou pelos treinadores da Anbu, ele não perdia nada em ensiná-los. Quanto à Sociedade do Refúgio Fantasma, eles eram bastante independentes e raramente pediam sua ajuda. Devido a essa diferença de atitude, os alunos de Fujin tiveram muita sorte por enquanto. Fujin não só estava ensinando técnicas extremamente avançadas a Takeshi e Yuji, como também deu aos seus 3 alunos restantes a oportunidade de aprender com Hiruzen. Mais importante ainda, Fujin não se conteve ao ensinar, tornando o aprendizado o mais eficiente possível. A alma de Fujin entrou no corpo de Takeshi e assumiu o controle dele com facilidade, já que Takeshi não ofereceu resistência. Takeshi ouviu uma voz em sua cabeça, preste atenção. Sinta como seu chakra se move. Fujin levantou levemente o braço direito de Takeshi e um núcleo de vácuo começou a se formar. Ele demonstrou adequadamente a segunda etapa do treinamento diversas vezes.
Com tanta ajuda, Takeshi começou a compreender os fundamentos da técnica. Fujin, que ainda guiava Takeshi, não pôde deixar de pensar. É impressionante ver quantos jutsus que podem aumentar a eficiência e a velocidade do treinamento estão disponíveis na vila. Ainda mais surpreendente é que nenhum deles foi criado para esse propósito. O jutsu do clone das sombras desempenhou um papel inestimável na minha ascensão. O jutsu de transformação espiritual pode ser usado dessa maneira para ensinar os jutsus da maneira mais eficiente. Se houvesse mais usuários, isso teria sido muito comum. Há também o Jutsu Edo Tensei. Konoha poderia reviver ninjas experientes e fazê-las guiar pessoalmente os jovens daqui com técnicas que dominavam quando vivos. E isso é só a ponta do iceberg. Fujin não conseguia parar de pensar em todas as maneiras de aumentar a eficiência do treinamento. Ao mesmo tempo, lamentava que esses truques quase nunca fossem usados. Fujin continuou guiando Takeshi, que aprendeu o segundo estágio antes do pôr do sol. No dia seguinte, Fujin começou a demonstrar o terceiro estágio do treinamento. Ele formou uma bala de vácuo na ponta dos dedos de Takeshi. Embora o terceiro estágio fosse bem mais complicado, Takeshi começou a dominá-lo rapidamente devido ao Jutsu Transformação Espiritual. No sétimo dia, Takeshi finalmente lançou uma bala de vácuo de verdade com a ponta do dedo. Um brilho surgiu nos olhos de Takeshi ao ver a bala de vácuo atravessar tudo em seu caminho por várias dezenas de metros. Fujin sorriu e disse: "Ótimo, você finalmente conseguiu." Takeshi respondeu imediatamente: "Obrigado, sensei. Eu não teria aprendido sem a sua ajuda." Sem um pingo de polidez, Fujin assentiu. "É bom que você se lembre disso. Nunca se esqueça, já que a técnica de vácuo de vento é muito perigosa. Observe com atenção." Takeshi seguiu o olhar de Fujin e seus olhos pousaram no clone das sombras de Fujin. Ele viu o clone apontar o dedo indicador para uma árvore. Um núcleo de vácuo começou a se formar. Inicialmente, Takeshi achou que era um núcleo de vácuo normal. Afinal, ele tinha visto Fujin criar milhares deles nos últimos dias sem nenhum esforço. No entanto, seus olhos se arregalaram de repente quando ele percebeu: "Espere um minuto. Esse núcleo é instável." Antes que ele pudesse reagir, o núcleo desmoronou, lançando pequenos projéteis de vento em todas as direções. O clone foi dissipado na hora. O medo surgiu nos olhos de Takeshi quando um deles veio direto para o seu peito. A velocidade era tão alta que ele não teve tempo de desviar. Por sorte, ele sentiu a mão de Fujin em seu ombro enquanto ambos desapareciam e reapareciam em um galho de árvore. Takeshi respirou fundo e murmurou: "Que diabos foi isso?" Fujin explicou: "É o que pode acontecer se você criar um núcleo instável. É tão perigoso para você quanto para os outros. Um erro e você pode perder a vida." Pelo que eu vi, vários ninjas talentosos de Suna perderam a vida tentando aprender a técnica do vácuo de vento. É por isso que agora a listaram como uma técnica proibida. Takeshi assentiu nervosamente, percebendo quão perigoso um único erro pode ser. Fujin continuou: "Mesmo que você finalmente tenha aprendido, foi mais porque eu forcei seu corpo a usá-lo do que por você ter aprendido sozinho. Isso mostra que seu controle sobre o vento ainda não é bom o suficiente. Para sua própria segurança, você não deve tentar criar núcleos de vácuo dentro da sua garganta como eu faço. Simplesmente siga esta técnica. Se continuar treinando, você aprimorará um nível em que representará um grande perigo para qualquer um dos seus inimigos." Takeshi começou a sentir novamente quando sua cabeça congelou de repente e seus olhos se arregalaram de medo. Um pequeno corte se abriu em sua bochecha esquerda. Ele rapidamente olhou para trás, vendo os buracos deixados pela bala de vácuo que passou de raspão por ele. Virou a cabeça rapidamente e olhou para o dedo de Fujin, que estava ligeiramente levantado. Fujin disse: "Como você pode ver, sua maior vantagem é o elemento surpresa. Tudo que você precisa fazer é apontar o dedo furtivamente para o seu inimigo e atirar quando ele menos esperar." Takeshi segurou o rosto e reclamou: "Tudo bem, mas você tinha que me cortar?" Fujin riu e o curou enquanto respondia: "Bem, isso ajuda a esclarecer o ponto, você não concorda?" Takeshi assentiu relutantemente. Fujin apontou a mão direita para outra direção e disse: "Quando você melhorar, poderá fazer isso apenas com esta técnica." Takeshi viu Fujin disparar uma saraivada contínua de 15 balas de vácuo da ponta dos dedos em menos de alguns segundos. Fujin de repente esticou a palma da mão, apontando 5 dedos naquela direção. Para a surpresa de Takeshi, 5 núcleos de vácuo se formaram ao mesmo tempo nas pontas dos dedos de Fujin. Fujin lançou uma saraivada semelhante, só que com 5 vezes mais balas. Fujin perguntou: "Então, o que você acha? Criar núcleos de vácuo em sua garganta não afetaria a letalidade deste jutsu?" Takeshi pensou um pouco e respondeu: "Deveria, mas isso é bem forte. Se algum ninja consegue sobreviver a tal bombardeio, duvido que disparar balas de vácuo da minha boca faça alguma diferença. No entanto, eu poderia criar núcleos de vácuo para jutsus que não formo dentro da minha boca?" Fujin assentiu. Sim, o jutsu da lâmina de vento também pode ser modificado com a técnica do vácuo de vento. No entanto, sua essência é muito mais complexa. Por enquanto, concentre-se nesta técnica. Quando estiver pronto, eu a ensinarei a você." Takeshi agradeceu imediatamente a Fujin. Os dois continuaram treinando pelo resto do dia, enquanto o controle de Takeshi aumentava cada vez mais. Capítulo 899. Um segredo. Ao contrário de Takeshi, que precisava de ajuda extra, Yuji havia se saído conforme as expectativas de Fujin. O clone de Fujin disse: "Você se saiu bem na semana passada, Yuji." No entanto, o modo de chakra relâmpago não é uma técnica que se aprende em poucos dias. Até mesmo o quarto Raikage precisou treinar por anos para aprendê-la. Quando eu partir, concentre-se apenas no básico que ensinei. Seu objetivo agora não é aprender o modo de chakra relâmpago, mas usar o relâmpago para refinar e fortalecer seu corpo. Entendeu? Yuji assentiu. Sim, sensei. Vou treinar meu corpo com isso sempre que estiver sozinho.
Além disso, Yuji riu maliciosamente. Com a rapidez com que minha força, velocidade e reflexos estão melhorando, não preciso de nenhuma técnica chamativa. Mesmo dizendo isso, Yuji estava perdido em como pregar peças seria muito mais fácil agora. O clone de Fujin percebeu, mas não disse nada. Afinal, era um dos seus poucos entretenimentos. Ele pensou, mesmo assim as crianças cresceram. Elas não pregam muitas peças agora. Talvez eu devesse criar um clube de pegadinhas na academia. Na verdade não é uma má ideia. A única questão é, como faço para convencê-las ao conselho? Ele disse, você pode ir agora. Jante e durma logo. A partir de amanhã, você se juntará a Oka em missões críticas. Yuji assentiu, animado, e saiu da casa de Fujin. Sozinho no porão, o clone de Fujin pensou, 8 dias. Eu não planejava ficar aqui tanto tempo. No entanto, está tudo bem. Meu plano está pronto. Só preciso colocá-lo em prática agora e conseguir. O clone de Fujin pensou um pouco e balançou a cabeça. Não posso agir tão rápido. Isso levantará suspeitas. Mesmo que ser suspeito não tenha muito impacto sobre mim agora, não há necessidade de queimar pontes. Pelo menos não quando os benefícios não superam as perdas. Na manhã seguinte, Fujin encontrou seus alunos no campo de treinamento. Ele olhou para os 3 jovens Yuki e perguntou, o treinamento de vocês já terminou? Sayaka respondeu, o Lorde Terceiro ainda quer nos guiar. No entanto, ele disse que podemos cumprir missões. Ele nos treinará depois que nossas missões forem concluídas. Fujin assentiu, mas ficou um pouco surpreso. Sua confusão era em relação à decisão de Hiruzen de permitir que seus alunos fizessem as missões ou de continuar ensinando-os. Fujin entendia isso muito bem. Sayaka e os outros eram muito talentosos. Alguém como Hiruzen adoraria ensiná-los. Quanto às missões, não importava. O treinamento avançado de ninjutsu exigia muito chakra. Eles mal conseguiam treinar por algumas horas antes que suas reservas de chakra se esgotassem. Portanto, fazer missões de nível D não afetaria seu treinamento. O que surpreendeu Fujin foi que ainda o chamavam de Lorde Terceiro. Fujin não pôde deixar de pensar, que estranho. Ele está com eles há uma semana e ainda não os fez chamar o vovô? Ele está doente ou algo assim? Fujin perguntou. Ei, o que ele te ensinou? Sayaka, Ikari e Shoma contaram animadamente a Fujin tudo que Hiruzen lhes ensinou. No final, Ikari disse, ele nos ensinou bem, mas, não sei como dizer isso. Fujin perguntou, o que é? Ikari disse nervosamente. Parecia que ele estava um pouco reservado enquanto nos ensinava. Não parecia como você nos ensina, sensei. Shoma acrescentou, eu senti o mesmo, sensei. Nós o decepcionamos de alguma forma? Se fosse qualquer outra pessoa, eles não teriam se sentido da mesma forma. Infelizmente, eles experimentaram a orientação irrestrita de Fujin, o que os fez sentir instintivamente assim. Fujin riu baixinho, não pense demais. É a natureza dele. Sabe de uma coisa? Vou te contar um truque que você pode usar se quiser aprender alguma coisa com o velho. Fujin agachou-se levemente e disse em voz baixa, no entanto, isto é um segredo. Use-o quando for preciso, mas nunca conte a ninguém nem diga que eu o contei. Além disso, não abuse. Use-o apenas para algo que vale a pena a ajuda dele. Combinado? Os alunos de Fujin assentiram, curiosos. Fujin disse, se vocês querem algo dele, chamem-no de vovô, carinhosamente. A natureza reservada dele desaparece quando vocês fazem isso. Os alunos de Fujin o olharam desconfiados, imaginando se ele estava brincando com eles. No entanto, não havia tal indício no rosto de Fujin. Além do absurdo, eles não tinham motivo para duvidar do professor. Sayaka de repente se lembrou. Espere, ele não chamou o Lorde Terceiro vovô quando pediu para nos treinar? Esse truque funciona mesmo? Vocês estão animados para sua primeira missão oficial? Os alunos de Fujin olharam para trás ao ouvir a voz de Oka. Ele havia surgido bem atrás deles. Sua aparição os entusiasmou ainda mais quando Yuji respondeu, entusiasmado. Prontos como sempre. Vendo o entusiasmo deles, Fujin riu. Vão andando. Não negligenciem o treinamento por causa das missões. Além disso, deem 100% de si nas missões. Só assim poderão completá-las todas. Sim, sensei. Seus alunos responderam. Oka perguntou, tem certeza de que não quer vir? Fujin pensou, por mais divertido que seja, preciso refinar e absorver o chakra de Matatabi. Já adiei isso por tempo demais. Sem mencionar que também preciso fazer isso. Fujin balançou a cabeça, vou embora agora. Prolonguei minha estadia devido ao treinamento deles. Agora que está concluído por enquanto, voltarei à minha missão. Oka respondeu, você perdeu. O grupo se despediu e foi embora, deixando Fujin sozinho no campo de treinamento. Momentos depois, a presença de Fujin desapareceu do campo de treinamento. Ele não só não estava mais lá, como também não estava mais em Konoha. Em menos de um segundo, ele apareceu em uma ilha desabitada no País da Água, após se teletransportar algumas vezes. Fujin olhou para o mar que cercava a ilha e pensou, a Terra da Água. Ainda não me lembro de como Yagura morreu. Mei. Ela não é ruim, mas não é forte o suficiente para derrotar um Jinchuriki perfeito. Ela não chega nem perto desse nível. Por extensão, ninguém mais na Terra da Água chega. Eles tinham algum selo especial que pudesse cortar ou restringir a conexão de Yagura com Izobu? Isso poderia, teoricamente, permitir que matassem Yagura. Outra possibilidade é que seu segundo Jinchuriki os tenha ajudado de alguma forma. No entanto, nenhuma dessas duas opções é muito provável. O outro Jinchuriki não é perfeito e o selo deveria ser mais avançado que o selo dos 5 elementos para funcionar. Suponho que haja uma chance de alguém ter realizado um ataque furtivo bem-sucedido. No entanto, além de mim, o único ninja vivo bom o suficiente para realizar tal manobra é Obito.
É mais provável que Obito tenha decidido descartar sua carta e se livrar de Yagura. Uma carranca surgiu no rosto de Fujin enquanto ele pensava. Obito. Ainda não entendo como ele colocou um Jinchuriki perfeito sob um Genjutsu. Ele até controlou Yagura por anos, ou talvez até mais de uma década. Estranhamente, não me lembro dele ter usado Genjutsu durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Nem uma única vez. Qual é exatamente o nível do Genjutsu de Obito? Se não fosse por esse feito, eu diria que seria bastante comum para um Uchiha com Mangekyou Sharingan. No entanto, manter um Jinchuriki perfeito sob um Genjutsu por tanto tempo é algo que nem mesmo alguém como Itachi, um verdadeiro gênio do Genjutsu, deveria ser capaz de fazer. Talvez o único que consiga seja Shizui, mas até ele tem que pagar um preço altíssimo. Como Obito conseguiu? Fujin não conseguia especular com precisão como Yagura morreu, nem entender como Obito fez o impossível. Suspirou enquanto entrava em uma caverna e pensou, tanto faz. Vou verificar como Yagura morreu lendo as memórias dos ninjas presentes durante sua morte. Ao contrário de Iva e Kumo, Keri não tem ninguém que possa me deter. Quanto a Obito, precisarei testar sua força mais algumas vezes. Por enquanto, é hora de aumentar ainda mais minha força. A caverna era uma das muitas bases que Fujin construiu durante sua jornada. Ele entrou na sala de meditação e sentou-se. Fechando os olhos, a consciência de Fujin penetrou em seu mundo interior. Quando Fujin abriu os olhos, a paisagem à sua frente era completamente diferente. Seu mundo interior não era mais escuro como antes. Em vez disso, estava muito bem iluminado. A fonte de luz era nada menos que o lago de chakra artificial no centro de seu mundo interior. Agora estava completamente preenchido e transbordando. O chakra percorreu os canais ao redor do lago e fluiu para o vale profundo. No entanto, o chakra não conseguiu iluminar o vale. Parecia que o chakra de Fujin estava fluindo para o abismo, para nunca mais retornar. Capítulo 900. Outro impulso. Fujin olhou para seu chakra fluindo para o vale e pensou, este vale é realmente enorme. Já faz um ano e acho que não enchi nem 0,1% do seu volume. Dito isso, não tenho me concentrado totalmente nele. Passei a maior parte do meu tempo tentando encher este lago e tive que extrair chakra dele várias vezes, o que afetou a velocidade com que essas reservas artificiais se esgotam. Ah, tudo bem, não importa. Mesmo que minhas reservas de chakra tenham aumentado tremendamente, o lago ainda tem chakra suficiente para reabastecê-las mais de 18 vezes. Eu escaparia muito antes que alguém me obrigasse a isso. Quando meu chakra crescer mais, encher este vale se tornará mais fácil. Por enquanto, não preciso me concentrar muito nisso. Fujin criou alguns clones das sombras antes de sugar o chakra de Matatabi do pote e selá-lo dentro da esfera de refinamento flutuante em seu mundo interior. Em um instante, a esfera começou a brilhar intensamente, seus raios erodindo lentamente o mundo interior de Fujin. Fujin observou seu chakra atentamente e analisou. Interessante. O chakra dela não é tão vil quanto o de Shukaku. Em vez disso, possui uma ferocidade como eu nunca vi antes. Tenho a sensação de que o chakra dela será mais difícil de refinar, e a dificuldade aumentará ainda mais, já que é muito maior que o de Shukaku. Será que a dificuldade de refinar o chakra deles aumenta à medida que o número de caudas aumenta, ou depende apenas da natureza deles? Fujin não tinha certeza da resposta, mas esperava encontrá-la em breve. Flutuando sobre o lago artificial de chakra em seu mundo interior, Fujin olhou para a esfera enquanto pensava. Refinar e absorver o chakra de Shukaku levou 5 dias e eu nem senti o tempo passar. Esse é um perigo oculto. Se eu estiver tão imerso nesse processo a ponto de não sentir nada acontecendo lá fora, posso ser vítima de um ataque surpresa. É claro que esta base está muito bem protegida com meus selos, mas não devo me sentir confiante demais. Existem ninjas com habilidades peculiares como Obito e Zetsu, pode haver grão-mestres melhores do que eu em Jashin, e sempre há o risco de algo inesperado acontecer, como, por exemplo, uma bijudama caindo na minha base. Nunca é demais ser cuidadoso. Então vou manter alguns clones das sombras do lado de fora enquanto refino o chakra. Também vou acordar a cada poucas horas e verificar se consigo lutar enquanto refino o chakra. Pelos meus cálculos não deve ser um problema, já que nem mesmo uma besta com cauda completa consegue atravessar a esfera. O único dano deve ser a luz erodida que a esfera emite devido à resistência deles, mas não é um problema tão grande. No entanto, ainda preciso confirmar isso treinando com meus clones. Isso me ajudará a me preparar para quaisquer acidentes que possam ou não acontecer no futuro. Fujin fechou os olhos, concentrando-se inteiramente no chakra de Matatabi. Ele assumiu o controle da esfera e suprimiu o chakra de Matatabi para que ela fizesse seu trabalho. Obviamente, ele encontrou forte resistência. O chakra de Matatabi frequentemente rompia a supressão de Fujin e exercia força sobre a esfera, fazendo-a liberar a luz brilhante com frequência. Fujin não diminuiu a pressão e continuou suprimindo o chakra de Matatabi cada vez que ele se libertava. Ele teve dificuldades, mas começou a refinar e absorver quantidades minúsculas do chakra de Matatabi. Logo perdeu a noção do tempo e se absorvia completamente no treinamento. Seu merdinha, vou fritar você com meu relâmpago e te comer no jantar. Yuji ameaçou o gato que segurava pela nuca. Infelizmente não havia um pingo de medo no rosto do gato. Antes que Yuji perdesse a paciência, Oka disse, se você o machucar, sua missão será considerada um fracasso. Não terei escolha a não ser mandá-lo para Gai-san para mais treinamento. Suas palavras fizeram Yuji e os outros tremerem involuntariamente. Yuji se controlou enquanto os outros o encaravam. Sua expressão ficou sombria quando o gato o encarou com ar presunçoso. Sayaka disse, desta vez, não deixe escapar. Yuji bufou. Mesmo que alguém quebre meu braço, eu não vou perder essa merdinha. Vamos entregá-lo para a quinta Hokage. O grupo se dirigiu rapidamente para o prédio do Hokage. Oka o seguiu enquanto pensava. Pensei em pegar missões no centro de missões para me divertir com essas crianças. E pensar que a Lady Tsunade descobriria isso e supervisionaria pessoalmente as missões delas.
Como eu esperava, todo mundo só quer provocar os novatos. Enquanto Fujin lutava contra o chakra de Matatabi, seus alunos passavam o tempo realizando as missões mais frustrantes de Konoha. Eles passavam os dias encontrando animais de estimação perdidos, cuidando de bebês, aparando um jardim, arrancando ervas daninhas e outras missões semelhantes. A frustração aumentava a cada dia, mas a ameaça de serem enviados de volta para Gai os fazia cerrar os dentes e completar as missões. Pela primeira vez, eles experimentaram o lado sombrio do mundo ninja. Eles não foram os únicos a receber uma surpresa. Tsunade recebeu um relatório que a deixou confusa. Apoiando os cotovelos na mesa, ela pensou profundamente, tentando entender a situação. Ela analisou. Akuro entrou em conflito com Komogakuri mais uma vez. Isso aconteceu há mais de uma semana, mais ou menos na mesma época em que Fujin causou uma confusão em Iwagakure. Akuro derrotou o grupo de Darui, mas não matou um único ninja. O que há de errado com esse sujeito? O número de ninjas que ele mata diminui a cada vez. Por que ele está brigando com Komogakure então? Mais importante, por que Komogakure tentou suprimir esse relatório e chamar de volta seus ninjas? Tsunade pensou por um longo tempo antes de dizer, Shizune, traga Shikaku aqui. Em uma base secreta dentro de uma caverna em uma ilha habitada no País da Água, os olhos de Fujin se abriram. Um leve calor pulsava por seu corpo antes de desaparecer, como se algo poderoso tivesse acabado de se instalar. Sua respiração era estável, mas ele podia sentir a diferença. Seu corpo parecia mais leve, mais forte, mais responsivo e energético. Ele sentia um calor silencioso dentro de si, constante e constante, como se uma nova fonte de força tivesse se enraizado. Um suspiro escapou de seus lábios enquanto ele murmurava, 12 dias. Mas finalmente consegui. Embora sua voz soasse cansada, sua expressão não demonstrava o mínimo sinal de exaustão. Pelo contrário, seus lábios estavam curvados. Assim como o chakra de Shukaku, absorver o chakra de Matatabi lhe proporcionava enormes benefícios. Havia vários outros aspectos que o deixavam feliz também. Fujin pensou, absorver o chakra de Shukaku levou apenas 5 dias, mas não seria justo comparar os dois tão diretamente. As pausas que eu fazia diariamente atrasavam muito meu progresso. Sem elas, eu teria feito isso 1 ou 2 dias antes. Isso ainda faz com que o tempo seja mais que o dobro, mas o chakra de Matatabi também era mais que o dobro do de Shukaku. Não só o chakra dela reagiu com mais ferocidade, como, por ser maior, sua resistência também foi muito maior. Teoricamente, o tempo que levei deveria ter sido muito maior do que apenas o dobro. Talvez eu precisasse de um mês inteiro se tivesse tentado absorver isso em vez do chakra de Shukaku naquela época. A razão pela qual isso não aconteceu foi simplesmente porque minha força cresceu tremendamente desde então. Quanto maior minha força, mais fácil será refinar o chakra de uma besta com cauda. Infelizmente, Fujin soltou um suspiro profundo. Minha força aprimorada parece não ter efeito na eficiência. Perdi quase 60% do chakra de Matatabi mais uma vez. Fujin não pôde deixar de sentir pena. Era uma quantidade extraordinária de chakra e poderia tê-lo ajudado a ir ainda mais longe. Infelizmente foi tudo desperdiçado. Fujin pensou, deixa pra lá, meus ganhos ainda são enormes. Minhas reservas de chakra quase dobraram. Comparado a antes de Tsunade aumentar minha atividade celular, minhas reservas de chakra estão 5 vezes maiores. Como é um crescimento geral, meu físico e espírito também cresceram proporcionalmente. E este não é meu único ganho. Fujin estendeu o braço direito para frente e um fogo azul acendeu em sua palma. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.